Boa tarde, pessoal. Então nós vamos começar a partir da aula de hoje um assunto novo. Só que para esse assunto novo, eu preciso ter no primeiro momento alguns conceitos de matemática que a gente não viu ainda. Então o primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de vetor. Tá? Eu acredito que vocês não tenham visto ainda, mas o vetor é uma coisa bem tranquila. Tá? Então o que é um vetor? Um vetor ele é um ente matemático que ele agrega nele mesmo três coisas: módulo, direção e sentido, certo? Por exemplo, a gente vai trabalhar com o vetor força, que é o que interessa pra gente. Já vamos entender o que é esse módulo, direção e sentido quando a gente exemplificar pela força, tá? Normalmente o vetor ele é representado por uma seta, assim, certo? Aqui é o vetor A, essa setinha que tem aqui em cima aqui, ela indica que esse valor aqui ele é um valor vetorial, certo? Ou seja, o número que vai aparecer aqui não é simplesmente um número, ele indica módulo, direção e sentido, ok? Para a gente poder entender o que é módulo, direção e sentido, então vamos usar esse exemplo aqui, um vetor de 30 centímetros, certo? Seria essa seta aqui. Então esse vetor, o que significa esse desenho aqui todo? Tá? Então quando a gente fala em módulo, módulo é um valor, tamanho. Então esse vetor aqui, essa flechinha é para ter 30 centímetros. Então módulo 30, que é o tamanho dele, certo? Só que esse 30, ele precisa ter, como é um valor vetorial, além do módulo, eu preciso ter uma direção. Então essa direção que vai indicar o que é a reta ali embaixo. Então nesse caso aqui, a direção ela é horizontal. Por quê? Podia ser um vetor de 30 apontado para cima, inclinado, para cá, para lá. Então, isso daqui indica que ela é horizontal, certo? Então, tem o módulo, o tamanho, a direção é para onde aponta, para onde está apontado o núcleo dele, e o sentido é a pontinha da seta. Então, nesse caso aqui, o sentido ele está vindo da esquerda para a direita. Então, módulo de 30, direção horizontal e sentido direita para a esquerda. Ok? Então, isso é a definição de um vetor. Ok? Só que um vetor sozinho é tranquilo. Nós vamos usar, quando a gente estiver estudando as leis de Newton, a gente vai começar a estudar sobre força. E num sistema dinâmico não tem uma força só, a gente tem várias. E o que interessa para a gente é a chamada força resultante. E a força resultante o que é? É a soma de vários vetores ou de várias forças para substituir todas elas por uma só. Que a gente chama nesse caso de vetor resultante. Certo? Ou seja, aqui nessa bolinha aqui eu tenho três forças aplicadas aqui. Essas três forças eu posso substituir por uma só, que faz o mesmo efeito. E para os nossos cálculos é bem mais fácil calcular com uma do que com 3, ou imagina se tivesse 18 aqui. Então o que a gente vai ver agora é como substituir essas daqui por uma só e calcular, nesse nosso primeiro caso, o vetor resultante. Tá? Existem 4 casos específicos para se calcular o vetor resultante. Tá? Para a aula de hoje, como é uma aula online, é mais complicado, eu sei que está difícil para todo mundo, então eu resolvi dividir ela, eu vou fazer acho que em 3 partes. Certo? A primeira que é bem tranquila, tá? Que vai ter dois casos só, 2 casos bem simples, e os outros 2 que são um pouquinho mais elaborados, eu vou fazer uma aula específica para cada um. Então nas próximas 3 semanas a gente vai estudar sobre vetor e mais especificamente a soma do vetor, certo? No primeiro momento, tá? A gente vai estudar vetor, no primeiro caso, vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido. O que significa a mesma direção e o mesmo sentido? Ou seja, eles apontam para o mesmo lado e têm a mesma direção. Ou seja, são 2 vetores horizontais e todos os 2 apontam da esquerda para a direita. Todos os 2. Certo? Um exemplo prático disso, aqui a gente vai usar de força. Imagina o seguinte: você tem um carro com problema, que está com problema de bateria e você precisa empurrar. O que você faz? Você vai pegar, vai tentar empurrar e não consegue. Aí você chama mais 2 amigos seus, ele vai lá, os 3 conseguem empurrar. O que acontece quando você está
você está aplicando a força na mesma direção e no mesmo sentido, certo? Quando você vai empurrar um carro, você não vai colocar dois empurrando atrás e um ao contrário, certo? A gente faz isso, empurra os três para o mesmo lado, ou seja, são três vetores diferentes, no caso aqui tem dois, você vai apontar tudo para o mesmo lado. Então o que acontece com as forças? Elas se somam. Então o que seria uma análogo a isso? Tipo assim, teria duas pessoas fraquinhas, ou duas meninas, por exemplo, vão fazer uma força num carro para empurrar, não consegue. Aí a gente pode substituir as duas por um marombadão que vai lá e empurra sozinho. Então a força dos dois pequenos pode ser substituída por um grande. Como que a gente faz isso? Basta somar os dois módulos, certo? Ou seja, o vetor resultante nesse caso é o módulo do primeiro mais o módulo do segundo. E eu posso substituir esses dois aqui por um só, grandão, com o módulo, com o tamanho dos dois aqui, certo? Essa é bem tranquilo. Esse é o primeiro caso. No segundo caso, o que eu vou ter? Eu tenho um vetor com a mesma direção, ou seja, todos os dois na horizontal. Mesmo problema do carro lá. Digamos que eu tenho uma força, vou empurrar um para frente. Aí eu chamo, me ajuda aqui para empurrar. Só que o cara, em vez de me ajudar a empurrar atrás, ele vai empurra no capô do carro para trás. Então empurra para frente, outro empurra para trás. O carro não vai sair do lugar. Ou se for sair, ele vai sair bem mais complicado, certo? Ou, outro exemplo aqui, para a gente usar isso daqui, seria o cabo de guerra. Todo mundo já brincou com isso, certo? Em que, quando coloca uma corda, metade das pessoas puxam para a direita, metade puxa para a esquerda, certo? Seria que o A puxa para a esquerda, o B puxa para a direita, o A puxa para a direita e o B puxa para a esquerda, certo? Então o que acontece com as forças nesse caso? Força resultante, elas diminuem, ou seja, vai ser um menos a do outro. Então ele vai se movimentar com a força uma menos a outra. E como que a gente sabe depois como que vai funcionar isso? Então o vetor resultante, tá? O que ele é? Ele vai ter, o módulo dele é um menos o outro. Como os dois são horizontais, então o vetor resultante tem a mesma R. O R está aqui, né? O amarelinho. Então a direção é a mesma. Porém o sentido, dá pra gente lembrar também do cabo de guerra, quem vai ganhar? Quem vai ganhar é quem tem um maior módulo, ou seja, como a gente viu lá atrás, o módulo é o valor. Então se eu tenho um vetor de 5 puxando para a direita e um vetor de 2 puxando para a esquerda, quem que vai ganhar? O de 5. Só que ele vai puxar com 5? Não, vai ser 5 menos 2, que vai ser um vetor R de 3, um menos o outro. Ok? Então, para essa semana, a gente vai só esses dois casos, vetores. Então, a mesma direção em mesmo sentido e vetor que tem mesma direção, porém sentido contrário. Ok? Para exemplificar, então eu já vou deixar aqui agora, fiz um vetor, um sistema de vetores bem grande aqui. Tem vetores indo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tudo misturado aqui. Então o que a gente tem que fazer? Como eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que olhar, verificar o sentido desse negócio, certo? Então eu tenho vetores indo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda aqui, certo? Todos eles estão na mesma direção, isso dá para ver aqui, certo? A direção deles toda horizontal, então eu posso somar eles tranquilo, tem a mesma direção, alguns têm sentido para o mesmo e alguns estão ao contrário. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Vamos identificar quais deles estão na mesma direção e separar eles. Então nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho esse daqui e esse daqui, ó, eles estão na mesma direção. E esse de 4 e o de 5 aqui, eles estão ao contrário, certo? Então, qual a operação que eu tenho que fazer aqui? Esses dois, eles estão se ajudando. Esses dois aqui também, só que separadamente. Então, nesse primeiro caso aqui, A mais B. 2 mais 2, eu tenho um vetor com 4 metros. Aqui, mesma coisa. Substituir ele por um grande aqui. Aqui é a mesma coisa. A mais B. Por quê? Tem mesma direção e mesmo sentido, eu posso somar. Então, 4 mais 5, 9. Então, eu tenho um vetor agora com 9. Agora, se a gente olhar aqui, eu tenho dois vetores. Substituir todos esses 4 aqui por 2. Só que esses dois, eles estão, um está da esquerda para a direita e o outro está da direita para a esquerda. Um tem 4, outro é 9. Ou seja, o vetor aqui ele é um menos o outro,
Se um menos o outro é A menos B, tá? O A menos B aqui, eu vou colocar o A como maior, então eu vou colocar o A como 9 e o B como 4. Então eu sei que 4 mais 9 é 5. Como eu sei que o 9 é maior aqui, a gente sabe que o vetor, quem vai ganhar nesse cabo de guerra é esse lado de cá, então o vetor com 5 ele vai apontar da direita para a esquerda, certo? Então, esses são os primeiros conceitos de vetor que a gente está passando, bem tranquilo, a aula é bem... Esses são os dois mais simples, por isso que eu já fiz da primeira vez para a gente mostrar o que era vetor, tá? Então, para a aula que vem a gente vai, não vão ficar, eles já não serão mais com a mesma direção, eles serão com direções diferentes, ou seja, ele vai estar, não vai estar na mesma linha, ok? Tá? Mas eu deixei lá no Google Sala de Aula, se não me engano foram 3 ou 4 exercícios, eu não lembro agora, tá? Para a gente poder entender como funciona isso, ok? Então a aula de hoje era mais tranquilinha, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, mandem um recado lá pelo Google Sala de Aula, ok? E tenham uma boa tarde. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar os sininhos para novas notificações, tô brincando, tá? E se gostar, dá um like lá, se tiver alguma reclamação, alguma coisa, é mais importante até quando tem o que a gente pode mudar, o que a gente pode alterar, se é mais fácil de entender assim, com a videoaula ou com a aula teórica, vocês é que decidem. Então, os comentários não é bem interessante até para a gente poder ver se está no caminho certo ou não, ok? Então, de novo, uma boa tarde e até a próxima.